Fala pessoal, tudo bem? Esse é o último vídeo da série de imigração, tá? Os outros dois já foram postados, já foram publicados e as demais perguntas estão nos outros dois vídeos, tá? Sejam bem-vindos ao canal, esse é o canal USA. Então, quais são as outras perguntas peculiares e mais, como é que se fala? Que mais gera dúvida no pessoal, tá? Vamos lá. Uma pergunta que todo mundo fala que eles perguntam: você conhece alguém aqui nos Estados Unidos? Melhor dizer não, diz que não conhece, você não conhece ninguém. Depende, tá? Se você realmente não conhece ninguém, diga que você não conhece ninguém. Se você conhece alguém, não existe absolutamente problema nenhum você dizer que conhece alguém nos Estados Unidos. Não existe, tá? Principalmente se for de relação, tipo parente, namorada, esposa, tudo isso eles sabem, tá? Então, se você conhece alguém, apenas diga: sim, conheço. Você vai encontrar com essa pessoa? Talvez vou ou não. Tudo depende do que você vai fazer, tá? Não adianta mentir. Não tem por que mentir. Ah, mas todo mundo fala que se eu falar isso vai ser pior para eu entrar. Mentira! Eu conheço um monte de gente nos Estados Unidos. Quando eu não tinha permissão nos Estados Unidos, quando eu não tinha documento nos Estados Unidos, eu sempre falava que conhecia alguém, tá? Até porque eu estava namorando. Então eu falava: sim, eu conheço uma pessoa nos Estados Unidos. E essa pessoa que é sua namorada. Nunca nem perguntava: mas você veio aqui para casar, para ter o green card? Nunca nem foi feita essa pergunta, tá? Apenas sim, tudo bem e tal. Nunca nem ligaram para confirmar, tá? Então, tipo assim, nunca vi problema nenhum de dizer que conheces. Todo mundo que eu conheço fala que tem problema, fala para não dizer. Eu não concordo, tá? Fica aí meu testemunho. E se você vê os documentários também, sempre entra alguém que conhece alguém e fala que conhece. Na pior das hipóteses, se for suspeito, eles ligam, a pessoa confirma e a pessoa entra normalmente, tá? Parente direto nos Estados Unidos, mãe, irmão, filho, eu devo dizer que tenho? Eu devo dizer que conheço na hora de entrar? Como eu falei anteriormente, sim, você deve dizer. É seu parente. Você deve ter orgulho de ter esse parente lá, a menos que você realmente não saiba. O pessoal fala também que não existe entrar nos Estados Unidos com viagem sem ticket de retorno para o seu país. É verdade? Você não entra? Não, é mentira, você entra, tá? Entra, porque uma viagem eu faço com milhas, eu acumulo milhas no meu cartão de crédito, tá? E quando eu compro a viagem com milhas, geralmente eu compro só a viagem de ida para os Estados Unidos, tá? Então eu vou com milhas. Tudo bem que eu tenho permissão de morar, de ficar, de fazer o que eu quiser nos Estados Unidos, mas quando eu vou com milha, tá? Então quando eu vou com milhas, eu não compro a viagem de volta, porque fica muito caro, fica o preço de ida e volta. Então não faz sentido eu comprar uma viagem com milhas e pagar uma viagem de volta, preço de ida e volta. Eu vou pra lá, espero ter uma promoção e volto quando eu quiser voltar, entendeu? Então, se ele me perguntar se eu tenho passagem de volta, eu falo: não tenho. Ele vai perguntar por quê? Eu vou explicar: porque eu comprei com milhas, o preço é esse, se eu comprar por aqui, o preço é esse. Tá. Já aconteceu? Já. Na primeira vez que eu fui com milhas, ele perguntou, eu falei, e ele quis saber: por quê? Por qual motivo você vem para um país e não tem ticket de volta? Eu expliquei a história, perguntei se ele queria ver o recibo. Você sabe o que ele falou? Não precisa. Tudo bem, seja bem-vindo, tá? Então não acredite em coisas que vocês veem em grupo de Facebook, em coisa que youtuber desinformado fala. A pessoa tem que ter experiência para falar, tem que ter vivência para falar, tá? Não sou tão experiente nos Estados Unidos assim, mas de viagem eu sei o que eu tô falando, tá? Todas as vezes que eu vou com milha, eu vou sem ticket de volta. E todas as vezes eu entro, tá? O que é o carimbo I-94? Que todo mundo fala também, tá? O que é o carimbo I-94? I-94 é um outro tipo, é como se fosse um visto. Quando você chega lá no oficial de imigração, que ele autoriza a sua entrada no país,
Ele pega o seu passaporte e dá um carimbo. Naquele carimbo tem escrito: você pode ficar nos Estados Unidos até tal dia. Aquele carimbo com a assinatura e a data é o I-94, tá? E eu posso ficar exatamente até o final do prazo? Você até pode ficar até o final do prazo, que geralmente é 6 meses. Só que depois que você sair dos Estados Unidos e você voltar, você vai ter que se explicar com que condição você ficou 6 meses nos Estados Unidos. Se seu pai for rico, se você for rico, se você ficou 6 meses porque você era rico e depois você veio e voltou, você de qualquer maneira, você não pode morar nos Estados Unidos só porque você é rico. Para você morar nos Estados Unidos, ou você tem que ter o green card, ou você tem que ter cidadania americana, ou ter permissões de morar nos Estados Unidos de alguma forma. Não é porque você é rico que só você pode morar nos Estados Unidos, entendeu? Então, tipo assim, eu fiquei 6 meses, saí, vim pro Brasil, aí fiquei um mês no Brasil, voltei para lá para ficar mais 6 meses. Eles não vão deixar você entrar, você vai ter seu visto cancelado e você não vai poder nunca mais tirar um visto para os Estados Unidos, tá? Talvez na primeira vez, se você realmente ficou 6 meses por ter dinheiro, tá? Você vai explicar que não sabia e tudo mais, e provavelmente eles vão deixar você entrar com prazo menor. Não sei o que acontece porque eu nunca fiz. Eu só conheço gente que foi banido por nada, por ter ficado os 6 meses, voltou ao Brasil e tentou voltar para lá novamente, tá? Outra coisa que vocês vão escutar dos espertos que moram nos Estados Unidos com visto de turista. Ah, eu fico 5 meses, volto e vou para lá de novo e nada acontece. É mentira. É mentira. O que acontece quando você fica muitos meses lá e você sai e você consegue voltar por acaso, é porque a sua saída não foi registrada. Então quando você volta, você mente uma data. Só que se por acaso a sua saída for registrada e você mentir para o oficial aquela data, você corre risco de prisão. Então não vale a pena você mentir, não vale a pena você fazer isso, tá? Então, mas se eu quiser morar lá, se você quiser morar lá e você tiver condições de morar lá, você se informe sobre os vistos que você tem direito, tá? Que direitos eu tenho como turista? Você tem todo o direito normal. Você está amparado pelas leis de segurança, você está amparado em geral desde que você esteja dentro do seu visto, tá? O único direito que você não pode é ganhar dinheiro nos Estados Unidos, desde que você não tenha visto de trabalho ou permissão para ganhar dinheiro. Você não pode fazer nada relativo a isso lá. Quais são os meus deveres como turista, como estudante? Como estudante, você deve ter o dever de cumprir as suas metas como estudante, porque caso contrário a escola te reporta para o governo e você é expulso. Como turista, você deve fazer coisas que um turista faz. Passear, conhecer os lugares, você pode dirigir. Você, com a sua carteira de habilitação do Brasil, você pode dirigir, você não precisa fazer nada mais, e etc, tá? E se eu quiser tirar a carteira de motorista, eu posso tirar a carteira de motorista? Sim, você pode tirar desde que você esteja dentro do prazo do I-94 e você tenha uma residência, você esteja fixo no local, tá? E outros estados deixam você tirar essa carteira de motorista, mesmo que você esteja fora do visto ou etc. Aí você deve se informar de outra forma, tá? E se eu sair depois do meu carimbo do I-94, você não volta mais para os Estados Unidos, tá? Você só volta se não ter dado baixa na sua saída e por acaso eles se enganarem com a data. Isso acontece sim. Os Estados Unidos é certinho, isso não acontece. Acontece sim. Você pode sair e a companhia pode não dar baixa na sua saída, então eles não sabem quando você voltou. Só que você vai arriscar isso? Não. Então saia antes, tá? Mas tem uma coisa que o pessoal faz muito, extensão do visto. Eu sou turista, fico lá 6 meses, eu peço para ficar mais 6 meses. Isso é verdade? É verdade. 1 em 1 milhão consegue isso, tá? Porque se você é turista, você ficou 6 meses, por que você vai ficar mais 6 meses? Você não pode ficar mais 6 meses, tá? Teoricamente você pode. Todo advogado vai dizer para você que pode, tá? Então você pode até conseguir na primeira, só que para fazer isso você vai ter que pagar o advogado, tá? Então para que serve isso, se existe? Serve, por exemplo,
Você está de saída, aconteceu alguma coisa no país, teve um problema no país, ou você sofreu um acidente, aconteceu alguma coisa. Então você vai pedir extensão para você não ficar fora. Na extensão você vai explicar que você está pedindo essa extensão porque você sofreu um acidente, para eles saberem quando você voltar, tá? Tá. Se eu sair no limite do visto, quanto tempo depois eu posso voltar nos Estados Unidos? Não existe um tempo para isso. O que você não pode é morar nos Estados Unidos sem ter permissão para morar. Então, o que significa? Você tem que ter mais tempo do seu país do que mais tempo nos Estados Unidos. Entendeu? Eu posso ficar um mês nos Estados Unidos, fico 2 meses no Brasil, fico mais um mês nos Estados Unidos, 2 meses no Brasil, um mês nos Estados Unidos. Sim, você pode. Tá? Porque você vai estar gastando dinheiro lá. Não tem por que você não poder. Tá? Contanto que não qualifique que você more lá. Tá? Então o tempo é mais ou menos isso. Então eu vou, fico 5 dias, fico um mês no Brasil, volto, fico mais 5 dias, eu sempre vou poder fazer isso? Sim, enquanto estiver no prazo do seu visto, você vai poder entrar essa hora que você quiser, desde que você não qualifique, que esteja trabalhando, ganhando dinheiro ilegalmente nos Estados Unidos, tá? Então, pessoal, eu espero que tenha falado das principais perguntas, atendido as principais dúvidas. Caso eu deixei de falar alguma coisa, falei alguma das coisas enrolado, vocês mandem um e-mail, que está escrito aqui embaixo, tá? usasupport@gmail.com. Valeu aí!